Olá, meus amigos. Na conversa de hoje, nós vamos aqui apresentar um exemplo de análise de dados, onde a gente vai ilustrar os testes individuais de segregação, como proceder, né, avaliar uma população específica, mas que ilustra bem situações normalmente verificadas em análise genômica. Nós vamos então considerar para isso um conjunto de dados que venha de um processo de simulação. A simulação é bastante interessante porque a gente estabelece alguns parâmetros, então a gente já conhece previamente o que já existe em termos de verdade, em termos de grupo de ligação, marcas, distâncias, ordenamentos e tudo mais. Só que a gente traduz esses parâmetros em um conjunto de dados. E por meio da análise genômica, com um tamanho limitado de indivíduos principalmente, por uma simulação que envolve uma simplificação de fenômenos biológicos, tais como a meiose, mitose, nós então usando certas ferramentas, se seria possível recuperar a verdade que a gente sabe porque os dados foi gerado por simulação. Então nós vamos na primeira etapa gerar os nossos dados, ter um conjunto de dados referente a M marcadores, que corresponderia a M linhas do meu arquivo, numa população representada por N indivíduos, ou N colunas. Então vamos simular os dados e posteriormente nós vamos analisar, interpretar esse conjunto de dados, verificando, por exemplo, se a segregação daquelas marcas está de acordo com os princípios mendelianos, calcular as distâncias usando esses diferentes métodos que nós já aprendemos em conversas anteriores. Nesse exemplo de simulação, a gente parte de três etapas. A primeira é imaginar uma espécie qualquer, por exemplo, soja, milho, drosófila, ervilha. Vamos pensar numa espécie cujo número básico de cromossomo, o número de grupo de ligação, seja igual a 4. Por exemplo, drosófila, que é 2N igual a 2X igual a 4. Vamos imaginar que todos os grupos de ligação, que representariam os cromossomos, têm o mesmo tamanho e sem setimógrafo. Pode ser que seja verdade ou não, mas essa é a concepção do genoma vinculado a uma espécie qualquer. Vamos tratar de 20 marcadores moleculares para cada grupo de ligação. Então, um total de 80 marcas moleculares. Pensar que esses marcadores são codominantes e que eles estão distribuídos de forma equidistante. Distância do 1 com 2, do 2 com 3 é semelhante, é igual, dentro desses grupos de ligação. Então, essa é a primeira etapa, imaginar uma espécie modelo de referência. A segunda etapa é gerar uma população de mapeamento. Nós falamos aqui que no nosso curso, na primeira etapa, nós vamos falar de populações derivadas de cruzamentos controlados. Por exemplo, F2, rios, dupaploides, FN, retrocruzamentos. Essas populações vêm do cruzamento do pai 1 com o pai 2, gera o F1. E a partir do F1 é que nós podemos ter essas populações de mapeamento citado. Pois bem, então parte de ter pais. Então nós vamos simular os pais, tal como se verifica na prática. Vamos imaginar pais homozigotos contrastantes. Podemos ter, se o pai 1 é A grande, o pai 2 será pequeno. Se o pai 2 é B grande, o pai 1 é B grande, o pai 2 é B pequeno. E assim vai, e vamos considerar um caso aqui em que o pai 1
reúne formas alérgicas dominantes e o pai 2 formas alérgicas recessivas, de forma que toda F1, se você pegar pares de marcas ou de genes, eles vão estar certamente em acoplamento ou aproximação. Então essa segunda etapa é imaginar os genitores. E a terceira etapa é de fato gerar a população de mapeamento. Nós podemos simular vários tipos. Vamos pensar numa população F2. Poderia pensar em rios, dupla ploide e tudo mais. Ela deve ter um tamanho que a gente pode, inclusive, avaliar se esse tamanho é adequado para recuperar a verdade que está sendo estabelecida na simulação. Então vamos pensar aqui em 200 indivíduos e que cada indivíduo é o resultante da união de um gameta masculino com um gameta feminino, né? Vamos pensar que cada vez que nasce um indivíduo, que é gerado um indivíduo, são utilizados a meiose do genitor masculino fornece 500 unidades gaméticas e a meiose do genitor feminino também fornece 500 unidades gaméticas. Um gameta feminino e masculino se une ao acaso e gera então cada um desses indivíduos. Superada a fase de simulação, nós com o arquivo de dados vamos submeter às análises. Então, essa fase agora é de fato a que vocês vão encontrar pesquisadores trazendo conjuntos de dados que vão ser analisados. E uma primeira análise que a gente vai fazer seria a análise de locos individuais, teste de segregação e uma análise de cálculo de distância entre pares de locos. Vamos usar para isso o programa Genes. Vou definir uma trilha de dados, onde eu pretendo deixar os meus dados. Coloquei aqui na pasta, eu denominei de BIOS 642 X, de exemplos, de exercício. Então, uma pasta qualquer que você vai nomear. E nós vamos, então, acionar o módulo de simulação, tanto nessa caixa, quanto nessa barra de ferramentas. Então, na simulação, eu tenho a opção de simular um genoma. Então, o genoma pode passar por essas etapas. O genoma, os genitores e a população de mapeamento. Vou usar esses três recursos. Começo com o genoma básico. Então, as informações que são solicitadas o nome do arquivo que vai carregar essas informações. Vou chamar de genoma.txt. Nós estamos pensando, para relembrar, em simular 4 grupos de ligação. Esses grupos com tamanho de 100 centimorgos. Eu posso aqui alterar. Posso posteriormente dizer que o primeiro tem 100, o segundo tem 50, 80, assim por diante. Vou pensar que a quantidade de marcas por grupo de ligação vão ser 20. Total daria 100. O tipo de marcador, eu posso pensar que ele é codominante. Ou se eu quiser alterar, basta clicar para dominante, tá certo? Então ele vai ser codominante. Todos eles serão codominantes. Pode ser que alguns sejam dominantes, outros codominantes. A distância, vou pensar que ela é equidistante, né? Então o programa vai simular. Se eu tenho 20 marcas, tem 19 intervalos, em 100 centimorgos, vai dar cerca aí quase que 5 centimorgos entre um marcador e outro. Vamos pensar que não existe QTL. Nós vamos pensar agora em característica quantitativa, né? Nós vamos pensar que existe 0 QTL. Com isso eu simulei. Está simulado aqui o meu conjunto de dados que descreve o genoma da espécie que eu pretendo trabalhar. Pois bem, eu vou agora fazer cruzamentos para gerar minha população de mapeamento. Vou clicar nessa tecla de atalho referente a genitores.
e vejo que o programa permite fazer cruzamento entre genitores homozigotos contrastantes. Posso ter genitores não homozigotos para gerar família de irmão completo, ou posso ter o genitor e uma população para gerar família de meio irmão. Meu caso aqui é uma população F2 de pais homozigotos contrastantes. Ele já traz nessa tecla de atalho o nome da informação do arquivo de referência, do genoma, que eu já dei o nome na tela anterior, genoma TXT. E sugere aqui um nome para o meu arquivo de informação de genitores, que no caso era genomapais.txt. Eu posso mudar esse nome. E aqui eu vou simular. Posso pensar que o pai 1 é dominante, o pai 2 é recessivo. Por exemplo, o pai 1 é A grande, B grande, B grande, C grande, C grande, assim por diante. Pai 2 é A pequeno, B pequeno, B pequeno, C pequeno, C pequeno. Dessa forma eu tenho a F1 em aproximação. Posso ter genótipos contrastantes ao acaso. O pai 1 é A grande, é homozigoto. O pai 2 é A pequena, pequeno. O pai 1 é B pequeno, homozigoto. O pai 2 é B grande. Então significa que eu vou ter a F1 com alguns pares de marcas em aproximação, outros pares de marcas em repulsão. E posso ter aqui contrastantes, mas em que uma maior concentração de dominante esteja no pai 1 ou esteja no pai 2. São várias opções. Eu vou optar pela primeira, em que o pai 1 é homozigoto dominante e o pai 2 é homozigoto recessivo, né? Então tem a forma alternativa daquele padrão. Vou simular e aí sim salvar o arquivo e vou ter aqui essas informações. Tem informação do pai 1, do pai 2, do grupo de ligação 1, 2, 3 e 4. O número de marcadores eu tinha especificado seria 20. O número de QTL, 0. As informações do pai 1, se é a forma dominante, ela vai ser A grande, B grande, C grande. O pai 2 vai ser A pequena, B pequeno, C pequeno. Então marcado com 0. O mesmo acontece nos demais grupos de ligação. Se eu quiser ver o mapa, ele vai me apresentar com 4 grupos de ligação, todos eles semelhantes, né? Ou seja, aqui o grupo de ligação 1 do pai 1, o grupo de ligação 1 do pai 2, todo ele codificado com 1. Aqui todo ele codificado com 0, porque eu especifiquei pais homozigotos contrastantes. Resolvido o meu problema, eu retorno. Finalizo. Então já tenho os meus genitores. Preciso agora da minha população de mapeamento. Na minha população de mapeamento, ele tem uma informação de entrada, que é o genoma, outra informação de entrada, que é a informação dos pais, no arquivo genoma.pais, e aqui uma informação do meu arquivo de análise. Por exemplo, posso colocar que o nome desse arquivo seja simplesmente POP F2. Informações de uma população F2. Vamos pensar que essa população ela tem uma certa quantidade de indivíduos. E eu vou especificar aqui 200 indivíduos. Vou marcar que a minha população é F2. E aqui, para ser rápido, eu vou dizer que cada genitor, para cada indivíduo, produz 500 gametas. Quanto maior a quantidade de gameta, mais biológico é o fenômeno de simulação computacional. Vou colocar pouco, 500, para o processamento ser rápido. Mas a maioria, grande parte das espécies, produz a quantidade de gametas para cada indivíduo muito grande. Espécie humana, o homem produz 200 milhões de espermatozoides a cada ejaculação. Então, 500 seria muito pouco para representar o pool gamético para cada indivíduo.
mas vamos pensar apenas para ser rápido no processamento. Ele pode simular uma ou várias populações. Vamos simular aqui uma população. Lembrando que ela se chama POP-F2 TXT. Ao terminar a simulação, ele gera uma série de informações, retornando os parâmetros que você especificou, e nós temos aqui a informação da população. Toda palavra precedida dessa seta ela é clicável, esse arquivo agora existe, e se eu clicar, eu vou cair nessa tela de diagnóstico com esse arquivo e ele me revela quantas colunas tem esse arquivo. 200, porque são 200 indivíduos. Quantas linhas tem esse arquivo? 80, porque eu especifiquei que são 20 marcadores para cada um dos 4 grupos de ligação. Se eu desejo ver esse arquivo, ele está codificado com 0, 1 e 2. 2 A1 A1, o 1 heterozigoto A1 A2 e o 0 A2 A2. Pois bem, então esse é o arquivo que nos é trazido. Eu, na maioria das vezes, não conheço a história, né? Eu não conheço a verdade. Aqui eu conheço porque eu gerei por simulação. Mas eu tenho um arquivo com 200 colunas e 80 linhas. Então veja que agora eu tendo o conjunto de dados, eu vou fazer a minha parte de processamento. Vou esquecer todas essas informações, né? Obviamente eu tenho informação que se trata de marcador dominante, codominante, que se trata de uma população F2 e assim por diante. Mas eu quero analisar meus dados, né? Para eu analisar os dados, no análise genômica, no nosso curso nós estamos nas etapas de análise individual, que é o teste de segregação para cada marca, e análise de pares de marcas. Posteriormente, nós vamos aprender a fazer o mapa em si. Mas até então, a nossa aula prática, ela vai se focar nesses 2 assuntos. Então, pois bem, nós vamos então acionar o módulo da genômica. É uma população controlada. Aqui estaria as informações da população F2, rios, dupla ploide, reto cruzamento, populações exogâmicas, tais como meio-irmão e irmão completo, estaria nessa aba. Então nós vamos aqui em populações controladas. A nossa primeira análise do nosso arquivo é fazer um teste de segregação dos vários tipos de populações ou cruzamento. Ele vai perguntar o nome do arquivo, certo? Eu sei que é popf2.txt, certo? É uma população, ele permite fazer várias análises de vários tipos, mas eu sei que é uma F2, uma FN. Essa FN é F2. Podia ser uma F3, uma F4. Vou declarar parâmetros. Pois bem, eu preciso informar quantos marcadores tem, quantos indivíduos tem. Eu sei que existe 80 marcadores e 200 indivíduos, mas pode ser que eu tenha cometido algum erro em digitar meus dados, alguma célula em branco, algum número que foi emendado. Então é bom que o próprio computador faça a leitura dessas informações. Esse ícone, ao ser clicado, ele retorna. Ele enxergou 80 marcadores. Está dentro da minha expectativa, correto. Ele enxergou 200 colunas. São os 200 indivíduos, correto. Ele poderia ter enxergado mais de 80 linhas, porque eu posso acrescentar no meu arquivo. As últimas linhas seriam as características quantitativas, as características a ser analisadas, por exemplo, altura, floração, produção e tudo mais. Então eu teria que corrigir, ele enxergaria mais linhas, porque ele estaria enxergando marcador e características quantitativas.
E eu vou fazer então um teste de segregação. O primeiro teste pode ser um teste individual, ao nível, né? Eu posso pré-estabelecer a 5%, a 8%, a 10%, e posso ter as opções de usar posteriormente proteção Bonferroni ou método FDR. Vamos pensar em nível individual. Se eu falar que é 5%, para cada teste eu vou encontrar um p-valor. Se esse p-valor é maior que 5, então eu vou falar, ó, 5, certo? Já é o valor mínimo. Mais do que 5 é grande. Então, se esse p-valor é grande o meu erro ao rejeitar a hipótese. Como eu não quero estar errado, ter grande erro, eu não rejeito. Então, se os valores de P for maior do que 5, eu não rejeito. Se o valor de P calculado for menor que 5, então vai ser pequeno. Pequeno erro se rejeitar. Então, eu posso rejeitar porque eu estaria pouco errado. Então, essa que vai ser a nossa interpretação. Vou, então, posso declarar o nome, escrever aqui o nome, né? Pode ser x1, x2, pode ser M, marcador 1, 2, 3, eu posso carregar um arquivo, tem várias opções de você, se necessário, dar nome àqueles marcadores. Eu processo os meus dados e tenho aqui um resultado. Ele fez a análise da população F2, você deveria ver manual, instrução no programa de como codificar. Tem que ser codificado com 0, 1 e 2 para o marcador dominante. Poderia ser codificado com 2 e 4 ou 3 e 0 para o marcador dominante. E ele diz que encontrou as classes 0, 1 e 2. Correto, que eram as classes que eu tinha codificado para o marcador dominante. Mas ele tenta ver se tem classes 3 ou 4. E 9 para dados perdidos. Se tivesse informação ausente, você colocaria lá o número 9. Ele sabe que para testar F2, a hipótese para a marca codominante é 1 para 2 para 1. Então ele faz aqui o teste. E obtém aqui um Q quadrado 0,36. E esse Q quadrado 0,36, se você estimar o p-valor, vai dar 83. 83% é alto. Se é alto o erro se eu rejeitar essa hipótese. Eu não quero estar errado, eu não rejeito. 94 é alto, 98 é alto e assim por diante, né? Aqui ele calculou um p-valor de 3. 3 é alto ou é baixo? Ora, você me disse que o nível de significância, a referência sua, a máxima probabilidade de erro que você gostaria de ter, de assumir, era de 5% ao rejeitar. Então esse valor é baixo. Se esse valor é baixo o erro se eu rejeitar a hipótese. Então, se você não está errado, não há problema nenhum na rejeição. Então, todos os valores menor do que aquele especificado indica que a decisão de rejeição ela é apropriada. Então, veja que eu rejeitei 1, rejeitei 2, 3, 4 e 5, 6, 7. De 80 análises, eu tenho 7 distorções. A interpretação é: o marcador 1 segrega 1 para 2 para 1. O marcador 2 segrega 1 para 2 para 1. O marcador 3 também. Então, eu tenho uma informação individual importante. Ela pode ser importante. Agora, principalmente quando eu for calcular, eu quero o marcador 11 com 15, porque eu sei que eles flanqueiam no QTL. Então, eu quero informação individual. Agora, pode ser que eu queira uma informação conjunta. Eu não posso dizer que em conjunto esses marcadores, exceto esses marcados, segregam 1 para 2 para 1. Posso até dizer, mas não nesse nível de significância. Porque em testes múltiplos, o erro não é o alfa, não deve ser a probabilidade de cometer um erro tipo 1, mas sim a probabilidade de cometer pelo menos 1. Então, se eu quiser uma interpretação conjunta, eu tenho que pensar no nível de significância global. Posso, então, vir cá e refazer a análise. Eu vou pensar no nível global de, por exemplo, 30%, né? E por meio da proteção Bonferroni, eu vou sair com o valor
do alfa I, que seria o nível de significância individual. Então, posso processar, né, e verificar que esse teste individual, ele foi feito não a 5% mais. Ele foi feito a 0,44. Esses valores já estão em porcentagem. Então, eu posso perguntar, esse valor aqui, por exemplo, de probabilidade deu 1,79. Ele é baixo ou ele é alto? Ele é alto. Por quê? Porque individualmente você está trabalhando a 0,44. Se ele é alto, eu não rejeito. Porque se assim fizer, o meu erro será alto. Eu não quero estar errado, então eu não rejeito. Então veja que agora sim eu posso concluir de forma global, ao nível de probabilidade de global conjunto de 30%, né, sobre a segregação global 1 para 2 para 1. Poderia perfeitamente ter usado a estratégia FDR, as taxas de falsas descobertas. Da mesma maneira que eu vou proceder, tem aqui o cálculo dos vários testes, dos 80 testes, das probabilidades ordenadas, e aí eu vou imaginar a rejeição ou não a 30% para encontrar o valor do teste individual, que foi 0. Então qualquer valor vai ser alto, porque o valor baixo é 0. Então eu não rejeito, aqui é a conclusão, que não percebo distorção, e não rejeito que os 80 marcadores segregam conjuntamente 1 para 2 para 1, com um nível global de 30%, ou 0,3 de probabilidade. Então veja que é dessa forma que a gente analisa os nossos dados. Uma vez que a gente tem consciência da segregação mendeliana de cada loco, a gente vai passar para a segunda etapa que nós já conversamos nas videoaulas anteriores, que é a obtenção das distâncias. Nós vamos começar esse exemplo aqui, né, e posteriormente nós vamos analisar novamente. A nossa população é a população F2, chama-se POP F2 TXT. Aqui eu vou declarar as informações. Tem 80 marcas, 200 indivíduos. Nós vamos deixar aqui como frequente recombinação e sem análise multiloco. E aqui ele vai pegar esses dados originais, essa aqui no nome, ele vai pegar essa planilha que tem 80 marcas, 80 linhas por 200 colunas e vai transformar em uma matriz 80 por 80. Então veja, ele vai calcular as distâncias. Então existe 80 marcadores, ele tem que calcular essas distâncias, marcador 1 com 2, 1 com 3, assim vai. Então, relativamente rápido, matriz gerada com sucesso. Então, essa matriz, e vai ser útil, que nós vamos utilizar essa matriz em análises posteriores. Por exemplo, mapa de ligação. Nós temos essa matriz, ela é 200 por 200, e aqui nós, por algum critério, vamos fazer o nosso mapa, nós vamos aprender como será feito, e aqui eu vou tentar recuperar aquela verdade. Qual era a verdade? A verdade é que existia 4 grupos de ligação. Perfeito, recuperei. Que os grupos de ligação tinham mais ou menos 100 centimorgos. Ele mais ou menos era do mesmo tamanho, igual a 100. Bom, aqui é um pouquinho maior, esse aqui é um pouquinho menor, mas está razoável. Os marcadores eram equidistantes. Está mais ou menos equidistância. A distância média era em torno de 5 centimorgos. Aqui veio 4,3, 7,9, 5. É a maneira de recuperar a verdade, não com 3 elevado a 80, né, indivíduos com possibilidade genotípica
Eu apenas estou analisando 200 indivíduos. É como se eu tivesse aí quase que, acho que não é absurdo dizer que existe um oceano e eu pego ele uma gota, né? Ou seja, 200 indivíduos para representar todas as possibilidades, e naquela gotinha eu vou então revelar toda a verdade que existe naquele oceano de informações. Então eu recupero o número de grupo de ligação, recupero o ordenamento. Aqui está a marca 1, marca 2 até a marca 20, aqui marca 21 até a 40, 41 até 80, e assim eu digo que aqueles 200 indivíduos, apesar da simulação não ter sido tão biológica, pensei apenas em 500 gametas por cada genitor, isso não parece ser muito sensato, mas ela foi suficiente para recuperar a verdade. Mas eu percebo aqui que, nesse caso, eu também já sabia, que a distância entre a marca 21 e 22, ela vale 4,29 centimol. E será como isso foi obtido? 4,29 é a distância entre a marca 1, 21 e 22. Então vamos imaginar que a gente tem interesse em calcular não a distância entre os pares de todos esses 20, mas esteja interesse no marcador 21 e 22. Vou fazer aqui uma análise de pares de marca. Vou escolher o marcador 21, que é o primeiro daquele de um grupo de ligação, com o segundo, que é o marcador 22. Então ele vai pegar todas essas informações lá do arquivo de dados e preencher essa tabela. Ele percebeu que o marcador 1 é codominante, o 21, e o 22 também é codominante, então ele preenche essa tabela. Se ele percebesse que o marcador 21 era dominante, o 22 era dominante, ele tinha que preencher essa tabela de marcadores dominantes. Se tivesse aproximação, se tivesse repulsão. Se tivesse um dominante e o outro codominante, seria essa outra tabela. Então ele está instruído de rotinas para analisar a distância entre pares de marcas, qualquer que seja a situação. Pois bem, como é que ele obteve aqueles valores? Uma forma é o meta máximo verossimilhança. Ora, então aquele valor que nós vimos lá no mapa, 4,3, foi obtido pelo meta máximo verossimilhança na estratégia analítica. Obteve a função de verossimilhança, a função suporte, essa aqui é a função score, e aí então eu tenho uma estimativa da distância, 4,3. Mais do que isso, eu tenho a estimativa do LOD. A probabilidade está ligada a 4,3 sobre a probabilidade de ser independente, está na ordem de 10 elevado a 65. E tem a variância associada. O desvio padrão é 4,3 e o desvio padrão é 1,03. Então, por esse método, que é o método analítico. Eu poderia ter um método gráfico. Eu iria atribuir valores para cada um desse valor de R, de 0 até 50, e vou tendo aqui o eixo Y, o valor de LOD, o valor de LR, do jeito que eu desejar, e percebo que onde o LOD é máximo, por volta de 65, o valor de R, se eu projetar aqui, é de fato 4,3 centimol. Então, 4,3 pode ser obtido pela forma analítica ou pela forma de estratégia gráfica, em que o eixo Y é o LOD. Posso usar métodos iterativos, né? Ou Newton-Raphson, né? Eu posso ter aqui a equação do terceiro grau de predição, posso ter então a derivada dessa equação de predição, a primeira derivada, e no processo iterativo eu vou achar os mesmos 4,3. Então estaria resolvido, eu consigo estimar o valor de R, o programa tem a sua forma de calcular, mas qualquer uma dessas formas seria suficiente. Posso obter intervalos de confiança. Esse intervalo de confiança posso fazer via distribuição normal, via bootstrap ou por meio desses gráficos, usando o LOD ou o logaritmo neperiano da verossimilhança,
em que aqui eu abaixo uma unidade, ou logaritmo abaixo 2 unidades. São vários intervalos. Esse primeiro, segundo, terceiro e quarto são os mais utilizados e dão resultados bem próximos, ou seja, o limite inferior 2,3 centimóvel e o limite superior mais ou menos uns 6,9 centimóvel. Então, dessa forma, eu consigo calcular todas as distâncias ou, se desejar, particularizar uma determinada distância que eu tenha interesse, porque ali tem um loco importante, um QTL importante, assim por diante. Então, a gente vai ver nas próximas conversas como estabelecer o mapa, mas estabelecer o mapa é a consequência de se estabelecer a distância entre cada par de marca. Você pode visualizar qualquer uma de pares que você desejar, né? Então é possível qualquer um par, ou o conjunto que daria o mapa de ligação. Então, dessa forma, a gente tem os primeiros passos para estabelecer o mapa. Por hora é só. Muito obrigado.